Amigos da TV Jaguar News, dia 15 de junho, sabadão, aqui em Morada Nova, aconteceu hoje o lançamento de duas grandes obras do autor Lindenberg Sena. Os livros Traições no Cangaço e Diálogos Poéticos trouxeram uma multidão ao auditório da Câmara que ficou completamente tomado. A partir de agora, você acompanha tudo sobre esse momento, onde ainda foram realizadas palestras, uma troca de experiências com muita informação, conhecimento e o enriquecimento da cultura local. Você acompanha entrevistas com o autor dessa obra e outros autores que estiveram aqui também compartilhando experiências e vivenciando esse momento. TV Jaguar News, sua TV regional. Na cultura do Ceará, né, entre os nossos livreiros, entre os nossos escritores. E o Dr. Lindenberg é uma grata surpresa, porque o Dr. Lindenberg, ele é um ótimo escritor, ele tem uma visão assim, bem diferente das coisas. Assim. Ele sabe escrever com sensatez e com sentimento. Esse livro Diálogos Poéticos, é um livro muito bom, ele faz uns diálogos com poesias que chamaram a atenção dele, e isso faz também com que a gente reflita sobre essas poesias. E o outro livro, o Traições no Cangaço, eu sou até suspeito para falar, porque é um tema que muito me chama a atenção, um tema que sempre me apaixonou, um tema que sempre me chamou a atenção como pesquisador, como escritor. Eu acho assim que, para mim, para o Vale do Jaguaribe, para o Ceará em especial, essas obras do Dr. Lindenberg só vieram enriquecer, só vieram trazer para os leitores versões muito importantes, muito interessantes e que precisam ser lidas, recuperadas e valorizadas. A violência do cangaço é muito conhecida, as secas no Nordeste, embora pouco estudadas, eu diria, pela necessidade que a gente tem a cada dia de ter um acervo maior de informações, mas ainda assim bem conhecidas. No entanto, as questões subjetivas, o sentimento dessas pessoas expostos, acredito eu, nas Traições no Cangaço, obra do Lindenberg Sena, talvez sejam questões quase que ignoradas, como se não existissem naquelas pessoas que vivenciaram essa época. De que modo isso pode enriquecer e agregar no conhecimento da sociedade? Felizmente, existe um dia após o outro, ou seja, não é só um livro que é publicado, né, que ele vai definir, que vai delimitar o tema. Muita gente diz, o cangaço é um tema que não tem mais importância, é um tema que não tem mais o que ensinar. O Dr. Lindenberg já mostrou totalmente diferente, ele vai por uma vertente diferente. Ele traz uma leitura essencial, gostosa de ler, mostrando vários aspectos, o aspecto do sentimentalismo, o aspecto da coisa interna, aquilo que representa, aquilo que influencia a personalidade das pessoas, mostrando essa questão, esse matiz psicológico que a gente não conhecia, que a gente não se dava conta. Muita gente se preocupa com o cangaço, por exemplo, questão de números e mortes, a questão do aspecto da violência, a questão da ação governamental, e esquece outros matizes, coisa que o Dr. Lindenberg está tentando e está mostrando que é possível fazer. É uma obra riquíssima, e quem comprar e quem adquirir só vai ter esse privilégio da leitura com um matiz diferente. E eu acho, como eu falei, é muito importante que os escritores tenham essa versatilidade. Antes de tudo, agradecer o convite de estar hoje aqui nessa cidade, participando desse evento do Lindenberg, o lançamento do livro dele, e falar da importância que é você registrar essas histórias e levar como contribuição para essa juventude que está surgindo aí. Então a história do cangaço, ela faz parte da história do Brasil. É uma consequência só acontecido aqui no Nordeste, mas faz parte da história do Brasil. E eu fico muito feliz em estar aqui nesse momento, falando principalmente da questão das mulheres no cangaço, porque lá naquela minha região foi muito forte, a Maria Bonita é de lá, de Paulo Afonso, na Bahia, a Catarina de Nevoeiro, que é uma índia, é lá daquela região. Então eu pude trazer um pouco dessa história das mulheres, porque muitas vezes a gente só estuda mais a questão do homem e a mulher vai ficando muito aquém. Então é um trabalho que eu tenho desenvolvido e sobre isso eu tenho me debruçado, mas também deixado livros escritos sobre essas mulheres.
Só para a gente pegar uma palhinha, principalmente nessa ação voltada para a mulher, quais detalhes te chamaram mais a atenção e foram inclusive aqui expostos da característica da mulher em geral, no perfil daquelas que fizeram parte do movimento no cangaço? Olha, elas, primeiro é assumir, né? Tá ali no negócio à margem da lei, ir para o cangaço. E depois a gente tinha essa lacuna na questão do modo vivência, como é que eles viviam ali, a vestimenta. Então foi um foco principal de estudo, era o modo que elas viviam e como era a questão da vestimenta, para elas se locomoverem ali na Caatinga. A questão do filho, de você ter filho, como é que fazia, até porque você está no cangaço, tem a perseguição policial, o que era que fazia com esses filhos. E aí elas tinham que dar os filhos para os coronéis, para alguma pessoa que fosse de confiança. Então eram essas dúvidas principais que eu tinha sobre isso, e foi sobre isso que o meu trabalho versou nesses livros que hoje eu lanço aqui também. O Lindenberg é nosso vice-presidente da Academia Jaguaribana de Letras. Ela é jaguaribana porque nós escolhemos ser a jurisdição da OAB de Limoeiro, né, que é de Pereiro a Itaiçaba, né? Então a gente está nessa luta, fomos convidados, é um colega nosso, um frade, e estamos sempre buscando acompanhá-lo. A gente percebe que são temas poéticos, são temas que relatam também a história, por exemplo, do cangaço, inclusive muito narrada aqui de vários pontos de vista, porque a gente observa o olhar peculiar de cada autor. Nessa troca de experiências, a gente consegue fortalecer também algo que eu digo que é muito importante, é a questão de manter essa chama acesa para que as próximas gerações também abracem, também recebam esse conhecimento e absorvam. Qual a importância disso? É importantíssimo. Você tocou numa coisa que, inclusive, se tiver palavra facultada, eu vou dizer aí, que a história representa o passado, apresenta o presente e alimenta o futuro. Tudo é história. Tudo na vida é história e tudo na vida é estratégia, por causa da história. É isso? Então a história é sempre a mãe do tempo. Não se estuda a história de qualquer localidade, de qualquer lugar, sem você abordar a violência. O cangaço, infelizmente, teve esse viés violento, é uma coisa que a gente não pode negar, né? E nós procuramos estudar a temática do cangaço como história, não fazendo apologia ao banditismo, mas estudando os fatos que ocorreram, né? A gente não pode negar que teve violência na época do cangaço. E aqui no nosso Vale Jaguaribe, né? Eu digo nosso vale porque, de certa forma, eu também sou um jaguaribano, que as minhas origens é aqui, no Vale Jaguaribano, na cidade de Jaguaruana. E nós temos essa passagem do bando de Lampião por aqui, por esse vale, em 1927, né? Que, inclusive, foi em Limoeiro do Norte, a passagem que todos nós conhecemos com maior profundidade. Mas nisso está envolvido a própria Morada Nova, onde nós estamos, a própria Jaguaruana, que na época se chamava União, né? Ela tem uma interligação com essa história do cangaço, que daqui a um pouquinho a gente vai falar aí na palestra sobre como se desenrolou esse episódio aqui na região do Vale Jaguaribe. A sua fala, inclusive inteligentíssima, me remete a algo que é muito corriqueiro, inclusive não só para aqueles que acompanham ou que buscam conhecer mais da história do cangaço, mas eu diria, em geral, a violência do cangaço ela é muito conhecida, porém o contexto em que isso ocorreu, as possíveis motivações, as subjetividades da história, acredito que nem tanto. Essa maneira de expor aqui, por exemplo, em uma palestra ou no lançamento de um livro, esse conhecimento, de que maneira ela contribui para trazer uma visão mais verdadeira dos fatos ocorridos? A história, como eu disse anteriormente, a história do cangaço, ela é repleta de violência. Então, quando a gente, no prisma que a gente procura estudar esse movimento, a gente já deve perceber que vai encontrar isso com certeza, né? Como eu frisei anteriormente, sem fazer apologia ao banditismo. Tem que se estudar a história do cangaço como história, que foi e que é, né, o que aconteceu. O prisma que a gente procura enfatizar em tudo isso são as relações que aconteceram com isso. Vocês perceberam aqui na palestra, quem teve a oportunidade de ouvir e participar da palestra anterior, que, obviamente, o cangaço é um movimento que envolveu pessoas, então tem sentimentos, né? O nosso colega João de Souza Lima abordou muito bem esse prisma do sentimento do ser humano enquanto cangaceiro, né?
as mulheres no cangaço. E quando a gente pesquisa essa temática, é procurando não cometer os mesmos erros, né? É fazer com que a gente tire lições proveitosas dessa história, desse movimento. A gente fica muito feliz porque o público que a gente convidou realmente veio nos prestigiar e ser por nós prestigiado no lançamento desses livros. E a gente procurou fazer desse momento não apenas um momento específico do Dr. Idenberg, do Ginsena, do escritor, do poeta, etc. A gente está fazendo disso aqui um momento histórico, onde nós estamos tratando não só do lançamento dos livros, mas também de poesia, mas também de história, mas também de cultura. Então, a gente fica muito feliz na realização, agradecer a todas as pessoas que se envolveram nessa questão para estar realizando esse evento, e nós estamos, com certeza, muito felizes de estarmos aqui realizando o lançamento desses 2 livros. Me diz uma coisa, você ficou surpreso ou já esperava esse abraço caloroso, auditório cheio, plenário cheio, a Câmara totalmente lotada para acompanhar esse momento enriquecedor com cultura, com conhecimento, com essa experiência? Na verdade, a gente fica um pouco meio na expectativa, né? Mas, de qualquer forma, mesmo aqui o plenário realmente lotado, se tivesse 1 ou 2 pessoas, nós também ficaríamos felizes da mesma forma, porque essas pessoas teriam atendido ao nosso chamado. Mas, realmente, me surpreendeu positivamente o calor humano, a participação das pessoas, os debatedores excepcionais. Então, eu acho que o evento está atendendo às expectativas que o público criou e que nós também esperávamos. Quem adquirir essas obras, o Diálogos Poéticos, Traições no Cangaço, vai estar adquirindo o quê? Diálogos Poéticos, quem adquirir, vai estar adquirindo as percepções, a sensibilidade, as compreensões das tantas, inúmeras, centenas, milhares de poesias que foi por nós lidas e, de certa forma, interpretadas. Então, através dessas interpretações, da captação dessas ideias dos poetas que nos antecederam, alguns muito conhecidos, alguns muito famosos, outros sequer conhecidos, nem mesmo por mim não conhecia, mas nós estamos tentando retransmitir a mensagem desse poeta, ou fazer um contraponto ao que o poeta disse, ou um elogio, ou mesmo uma crítica à forma como foi escrita essa poesia. De certa forma, não deixa de ser uma homenagem aos poetas que nos antecederam. E quem adquirir o livro Traições do Cangaço vai estar adquirindo cultura, vai perceber historicamente que a traição esteve sempre presente na sociedade, inclusive é um dos móveis do mundo, infelizmente, é a traição, que já existiu muito antes de Lampião, muito antes de Jesus Cristo, e as pessoas vão perceber que, na verdade, a traição tem sido utilizada principalmente pelos os grandes reis, grandes imperadores, grandes generais da Idade Antiga, da Idade Medieval, como instrumento para se chegar ou para se perpetuar no poder. A gente pode visualizar aqui um momento também recheado de grandes presenças, inclusive de grandes autores, Cicinato Ferreira, Ângelo Osmiro, João de Souza, inclusive a gente teve a oportunidade de conversar com ele agora há pouco. Qual a importância da gente ver os diferentes pontos de vista? Eu falava até com o João de Souza agora há pouco. Aqui são nordestinos, autores, escritores, cada um relatando o seu ponto de vista, o seu ângulo de conhecimento, contando essas histórias, trazendo reflexões. Qual a importância da gente ter hoje uma reflexão oriunda da sua obra aqui no Vale do Jaguaribe? Primeiramente, a gente quer agradecer aos debatedores, né, porque essa rica gama de informações nos foram trazidas aqui de forma gratuitamente, né, pela amizade, pelo convívio que a gente tem nas academias de letras, nos eventos do Cangaço, nos eventos de cultura nordestina. Então, ao nosso chamado, eles anuíram gratuitamente, estão aqui dando a sua contribuição, repassando os seus conhecimentos ao povo de Morada Nova. E as nossas obras também têm esse objetivo. Não tem como um escritor, seja onde for, fazer um livro, seja sobre qualquer tema for, que não deixe retratado, nem que seja nas entrelinhas, o seu berço, a sua cultura, a sua nordestinidade, como é o nosso caso. Então, a gente, por isso também, estamos felizes porque essas pessoas estão aqui conosco nesse momento, contribuindo para trazer informações culturais, históricas para o povo de Morada Nova. Quer deixar uma reflexão para o povo do Vale do Jaguaribe a respeito da oportunidade do conhecimento, da oportunidade de saber mais da cultura, da história e de valorizar a nossa gente, de valorizar os reflexos que ainda permanecem hoje na sociedade de alguns desses acontecimentos? As pessoas, inclusive o nosso querido Cicinato, ele falou muito bem na sua palestra, né? Nós precisamos estudar a história.
Nós precisamos conhecer os antepassados. Nós não, como eu falei até no seu programa, nós não podemos esquecer Hitler, nós não podemos esquecer Lampião, mas não para cultuá-lo, não para elogiá-lo, mas para que a nossa sociedade não repita os mesmos erros e caia nas mesmas mazelas, nos mesmos sofrimentos que esses ícones do banditismo nacional e internacional causaram às populações mundiais e sertanejas, no caso de Lampião. Então, as pessoas precisam ler. Não se fie na primeira leitura, faça pesquisa, faça o contraponto, faça os entrechoques entre as informações e depois tire a sua conclusão. No seu ponto de vista, já que você citou Hitler e Lampião, ficariam na mesma prateleira ou há uma diferença? Eu acho que a gente poderia dizer que Hitler foi um dos algozes mais significativos da história da humanidade, né? E Lampião da história do Nordeste.